Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos continuar a nossa lista 8, que é a lista da semana passada, que falava sobre estatística, tá? Principalmente gráficos e tabelas. Então, vamos lá. Questão 9. O custo, sobraram duas questões, tá, gente? A 9 e a 10. Vamos para essa questão 9. O custo de energia no Brasil é exorbitante. De março de 95 para o mesmo mês de 2008, o preço da eletricidade subiu, em dólares, 416% para as indústrias e já aparece como o terceiro mais alto em relação a 30 países. Olha que informação legal. Hoje o Brasil já é o terceiro mais alto com relação às indústrias. Anota essa observação aí. O custo para as residências é o oitavo valor. Então, para as residências, o Brasil é o oitavo. Preço da energia para as residências, o Brasil é o oitavo mais caro. Para as indústrias, ele é o terceiro mais caro, tá bom? Vamos lembrar dessas duas informações. A tabela abaixo, a tabela abaixo, em que x e y são valores a serem determinados, apresenta uma comparação entre alguns países dos preços de energia elétrica em março de 2008. Eu vou subir aqui a imagem. Lembre que ele falou que o Brasil era o terceiro mais caro para a indústria e o oitavo mais caro para a residência. Esses valores aqui de cima, ó, são os valores para as indústrias e esses valores aqui de baixo são os valores para residências. Então, qualquer coisa que ele perguntar sobre indústria, eu pego a parte de cima. Boa noite, minha amiga Neide. E qualquer coisa que ele pedir sobre residência, a gente pega os valores de baixo. Gente, frequência liberada, tá? Não esqueça de colocar o presente, não. Boa noite para todos. Vamos continuar aqui com a leitura da questão da semana passada, que eu quero terminar a lista 8, para começar com vocês a lista 9. Considere que os 5 países citados na tabela integrem a relação dos 30 países da pesquisa. Então, eu tenho um total de 30 países, só que eu peguei só os países que vocês estão vendo na tabela: Dinamarca, Itália, Irlanda, Brasil e Inglaterra. 5 países. Então, são 30, mas a tabela só mostra 5. Referida no texto. E que o preço de quilowatts-hora para indústria desses países sejam diferentes daqueles para os demais países. Então, ele está falando do preço para a indústria. Eu vou inverter as cores. Indústria é essa parte de cima, consumidor é a parte de baixo. Por que eu inverti as cores? Para ficar o amarelo batendo para a gente não endoidar. Então, a parte amarelinha significa indústria. E ele deu mais uma informação. Ele disse que cada país tem valor diferente. Então, por exemplo, não existe 2 países com o mesmo preço. Tá nessa parte que eu acabei de marcar aí no texto para vocês. Deixa eu continuar. Nessa situação, as informações apresentadas são suficientes para se afirmar corretamente que o preço do megawatt-hora para a indústria da Dinamarca é. O que é que ele quer saber? Ele quer saber o preço do quilowatt-hora para a indústria da Dinamarca. Cadê a Dinamarca? Está aqui, ó. Então, ele quer saber o valor do X. Ele quer que a gente ache o valor do X. Como é que eu vou achar o valor do X, professor? Olha, ele disse que o Brasil era o terceiro mais caro. Então, se eu organizar esses valores aqui, ó, vamos organizar. Qual é o maior de todos? 236, que é a Itália. Depois, qual é o maior? Estou falando dos amarelos. Indústria, não estou falando de residência, estou falando de indústria. Depois de 236, tem um 150. Depois de 150, tem um 140. Então, está nessa ordem, ó. O mais caro é a Itália, isso é um I, tá? O segundo mais caro é a
Irlanda e depois o Brasil. Observe, Itália, Irlanda, Brasil. Logo, a Dinamarca, ela tem que ser menor que 140, porque se o Brasil já é o terceiro, foi dito na questão, está aqui, ó. O Brasil é o terceiro país mais caro. Então, a Irlanda, ela tem que ter um valor menor que 140 mil. A Irlanda não, desculpa, a Dinamarca. Então, a Dinamarca vai vir aqui, ó, depois. Qualquer valor menor que 140 mil pode ser a Dinamarca. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? Só a letra D. Então, a letra D, ela está dizendo, olha, a Irlanda, desculpa, a Dinamarca, ela pode ter qualquer valor abaixo de 140. Aí você vai me perguntar, mas por que não pode ser maior que 236? Porque para o Brasil ser o terceiro, como a questão disse, esses valores têm que ficar em ordem, ó. Se eu botar outro país aqui na frente, o Brasil já fica sendo o quarto. E aí o Brasil não pode ser o quarto, o Brasil tem que ser o terceiro. Então, o Brasil, sendo o terceiro colocado, como o Brasil já cobra 140, qualquer pessoa que venha depois vai cobrar menos de 140. Tudo bem, senhores? Questão fácil. Na minha opinião, o que mata essa questão é essa informação aqui em cima, ó, que o Brasil é o terceiro mais caro. Sem essa informação, a gente não tem como acertar essa questão de jeito nenhum. Alguma pergunta aqui no chat? Eu estou olhando para vocês. Galera, quem não entendeu, minha voz está bem fraquinha, mas a gente está aqui, está conversando, nós estamos juntos, terminando essa lista, tá? Ô, professor. Oi, minha flor. Nada a ver com a aula, mas com a sua garganta. Faça gargarejo com chá da folha da manga espada, que é bom. Muito obrigado, minha flor. Estou tomando uns remédios de farmácia, mas eu vou arrumar essa folha de manga. Só gargarejo mesmo, eu já fiz isso. Eu já Pronto, fiquei já totalmente sem voz quando eu estava dando aula na creche. Não, imagino, terrível. Tem uns 3 a 4 anos que eu não gripava. Só que acho que esses dias agora eu viajando muito, dando muita formação, a imunidade deu uma caída, minha amiga. Pegou pegando. Mas obrigado. Eu estou com virose também, perdi 5 quilos. Nossa Senhora, acho que tá danado. Tá bom, obrigado. Meus amores, posso subir a imagem? Vamos subir a imagem, vamos subir a imagem. Eu disse a vocês, Lagoa da Canoa, Canoa Cursos, eu disse a vocês semana passada que a questão 10 não era a mesma questão da 9. Você batendo o olho, parece que é a mesma questão, parece que repetiram a mesma. E, cara, eu peguei do concurso. Eu só não vou lembrar. Eu acho que era do mesmo concurso, tá? Eu não posso garantir a vocês com toda a certeza, porque como eu pego um banco de questões, inclusive já mandei o material para o novo simulado de vocês, e aí esse simulado agora eu já fiz ele separado para o nível médio e para o nível superior, tá? Com os mesmos assuntos. Cara, é muito parecida essas duas questões. Muito parecida. Só que se você ler com cuidado, você vai ver. Boa noite, Maísa. Você vai ver que a questão 9, ela está falando sobre os valores das indústrias. Já a questão 10 vai falar sobre o consumo residencial, que são esses valores de baixo. Vamos ler a questão, bora, vamos ler a questão. Com certeza vocês deram a... Eu sei que a correria de vocês é enorme, mas quem teve tempo de dar uma olhadinha percebeu isso. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Vamos lá. O consumo de energia no Brasil é exorbitante, acredito que é o mesmo texto, tá? De março de 95 para o mesmo mês de 2008, o preço da eletricidade em dólares subiu 416%, mesma coisa. A indústria, para a indústria, e já aparece como o terceiro do país, né? O Brasil é o terceiro mais caro entre os 30 países, não mudou nada. E o oitavo, essa informação aqui, ó, o oitavo maior para as residências. Então, continua a mesma coisa. O Brasil é o terceiro mais caro nas indústrias. Foi assim que a gente respondeu a questão 9. E ele fala que é o oitavo mais caro para as residências. Vamos ver se essa informação vai ajudar a gente. A tabela abaixo, em que X e Y são valores a serem determinados, apresenta uma comparação entre alguns países dos preços da energia elétrica em março de 2008. Aí nós temos aí a mesma tabela. Dinamarca, Itália,
Irlanda. Aqui teve eu não sei qual foi a demência, que sumiram as informações, mas é a mesma tabela, então eu posso colocar aqui os valores, vou até colocar 150 e 226, 150 e 226. Por que eu vou colocar? Para não ficar parecendo que a tabela é diferente. 150 e quanto, cara? Quanto? 226. 226, isso. A gripe deixa a gente meio pesadão. Aí o que acontece? Então a tabela é a mesma. As únicas coisas que a gente não conhece aqui são os valores de X e de Y, tá bom? O Brasil, ó, 140, 199, era o mesmo, pode ver, não mudou nada. E o último país, que é a Inglaterra, 121 e Y. Para quem não estava na aula e chegou agora, eu já expliquei, mas eu adoro explicar para vocês de novo. Esses valores aqui de cima são os preços que as indústrias pagam e os valores de baixo são os preços que os consumidores residenciais, tipo eu e vocês, tá? Então tem uma diferença, a indústria paga um preço e os residenciais pagam outro. A explicação para a indústria pagar menos é porque a indústria ela compra a energia antes de usar, ela compra um grande pacote. Por exemplo, vamos imaginar que vocês em casa gastem 400 quilowatts. Então, a indústria ela vai comprar, né, milhões de quilowatts, tá? Porque aí ela já faz aquela compra para aquela previsão. Aí sai mais barato. Então é normal, tá, gente? Isso é uma realidade. Continuando, vamos ver o que a gente não quer. Lembrando só que a parte de cima é o valor da indústria e a parte de baixo é o valor residencial. Professor, vou ter que sair agora. Tá certo, Maísa? Vai com Deus, minha amiga. Então, olha só. Não esqueça, viu, Maísa? Daqui a pouco eu vou começar a matemática financeira. Suponha que os preços de um megawatt-hora para a indústria na Dinamarca, X, ó, a Dinamarca é X. Deixa eu só mudar a cor do meu lápis aqui. Gosto de marcar com amarelinho. Então, ele disse, cadê? A Dinamarca é X em dólares e para a residência da Inglaterra é Y. Nenhuma novidade, né, gente? Todo mundo está vendo, ó, o valor da Dinamarca para a indústria é X e o valor da Inglaterra para a residência é Y. Não vi nenhuma novidade. Possam variar ao longo de 2008, mas que as razões entre os preços para indústria e residência em cada um dos dois países sejam iguais. O que é uma razão, professor? Professor, o que é razão? Razão é uma fração. Só um minutinho. Escutem aí. Razão é uma fração. Toda vez que ele falar razão, ele está falando fração, tá bom? Na ordem que se fala. Então, olha que lindo. Ele chegou aqui e disse, razão entre o preço, indústria e residência. Então, é só você pegar o preço da indústria e dividir pelo da residência. Ele está dizendo que as razões serão iguais. Então, deixa eu baixar a tela aqui. Vamos olhar qual vai ser a razão desses bichinhos, então. Presta atenção, tá? Qual vai ser a razão da Dinamarca? Ó, peraí, deixa eu pegar meu lápis. A Dinamarca é X sobre 324. E ele disse que a razão da Dinamarca ia ser a mesma razão da Inglaterra. Quando ele disse que é a mesma razão, significa que eles são iguais. E ele botou a palavrinha aqui igual, tá vendo? Ó? Então, a razão da Dinamarca vai ser a mesma razão da Inglaterra, 121 sobre Y. Então, a Dinamarca e a Inglaterra possuem a mesma razão. Professor, por que foi que um ficou com o X em cima e o outro, o Y, ficou embaixo? Porque razão é uma fração na ordem que se fala. Lembre muito bem dessa parte, na ordem que se fala. Quando ele falou aqui, ele disse a razão da indústria para a residência. Então, o valor da indústria fica em cima e o da residência fica embaixo. Tem que ser na ordem que a questão falou, certinho? Belezinha, meus amores? Então, continuando. Então, tá aqui, ó, tem uma regra de 3 pronta, tem uma regra de 3 montadinha aqui.
Se quiser fazer uma equaçãozinha, é só multiplicar mesmo por extremos, tá? Mas vamos ler, vamos ver o que é que ele quer, para poder a gente ter alguma conclusão. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. A parte de cima da fração e a parte de baixo, elas são inversamente proporcionais. Se esse x aumentar, tá? Lembre disso. Se esse x subir, esse y vai ter que descer, porque um está em cima e o outro está embaixo. Então, eles são inversamente proporcionais, para manter a igualdade, tá bom? Legal? Então, presta atenção nisso aí. Vou até deixar aqui a setinha bonitinha assim. Vamos olhar a letra A, por favor. O que é que a letra A fala? Em 2008, sempre que o preço da hora para a indústria subir, sempre que o preço da indústria na Dinamarca subir, subirá também o preço da residência na Inglaterra. Ó, presta atenção. Indústria está em cima, é a parte de cima, é o X, na Dinamarca. E a residência na Inglaterra é o Y. Ele está dizendo que se o X subir, o Y sobe também. Mentira. Para que isso seja igual, vou dar um exemplo de uma fração aqui para a gente. Vou dar um exemplo de uma fração. 1/2 é igual a 2/4. Estou dando um exemplo para vocês. Se eu subir a parte de cima para 2, ó, se eu aumentar essa parte de cima para 2 e eu aumentar essa parte de baixo também, no caso, eu dobrei, 1 foi para 2, se eu dobrar essa parte de baixo, essas frações vão ficar diferentes. A gente tem que lembrar que toda vez que eu tiver igualdade de frações, se eu dobrar a parte de cima, a parte de baixo ela cai pela metade. Se uma subir, a outra tem que descer, tá? E o que foi que a letra A disse para a gente? A letra A disse o contrário. Se subir uma, sobe a outra. Então, esse item aqui, ele é falso, tá? Se o de cima subir, o de baixo da outra fração tem que descer, tá bom? Inversamente proporcional. Agora vamos para a letra B. A letra B. Se na Dinamarca o preço do megawatt-hora para indústria foi igual ao preço do megawatt-hora para a residência, gente, olha o que ele falou. Presta atenção. Ele está dizendo que esses dois preços serão iguais. Se isso acontecer, o X vai ser 324. E aí, se esses dois preços aqui forem iguais, esses dois também serão iguais, porque eu tenho que ter uma igualdade. Se é igual de um lado, tem que ser igual do outro. Então, o Y vai ser 121. O que a letra B está falando é isso. Se na Dinamarca o X for igual, o de cima for igual ao de baixo, na Inglaterra, o de cima também vai ser igual ao de baixo, para que eles fiquem iguais, para que o resultado dê 1. Porque quando eu divido duas coisas iguais, o resultado dá 1. Aí ele perguntou se essa continha vai ser verdadeira. Se x vai ser igual a y mais 203. Aí o que é que eu tenho que fazer para provar que a letra B é verdadeira ou falsa? Eu tenho que trocar o valor do x por 324 e eu tenho que trocar o valor do y por 121. Lembrando, por que foi que o x deu 324? Porque ele disse que o valor ficava igual, o valor de cima igual ao de baixo. Então, se o de cima ficar igual ao de baixo nas duas, o x vai ser 324 e o y vai ser 121. Vamos substituir para ver se dá certo? Se o x for 324 e o y for 121, quando eu substituir na continha, vai dar 324 igual a 324. Quer ver? 1 com 3 é 4, 2, 3. Se deu certo, um lado está igual ao outro, tá certo? Bateu bonitinho? Então, a letra B é a letra certa. Achamos a resposta. B de bonito, B de certo. Pode perguntar, viu, minha gente? Pode perguntar. Estou falando baixinho, mas estou por aqui. Então, olha só, para quem chegou agora, tá? Para quem caiu de paraquedas. Semana passada a gente corrigiu, nós corrigimos, tá? Nós corrigimos
até a questão 8, da parte de estatística. Porcentagem, gráfico, tabela. Eu deixei para casa 9, fizemos hoje, deu letra D. E a 10, fizemos hoje também, deu letra B de bola. Certinho, meus amores? Pode tirar um print aí, fiquem à vontade, que agora a gente vai começar a nossa lista 9. Professor. Oi, minha flor. Pode falar. Oi. Oi, peraí um minutinho, deixa eu... Ô, professor, esse 314, não, 324, deixa eu ver aqui, porque eu não estou enxergando direito, não. Peraí. 324, aí foi porque esse 200, o resultado 200 e quanto? Eu não estou vendo, não, peraí. Explicar, peraí. Já entendi sua pergunta. Entendeu? Como foi? Entendi sua pergunta. Complicado. Como foi que eu achei o 324 e o 121? Por que foi que o X foi igual a 324? Estou entendendo. Ó, presta atenção. Na tabelinha, ele disse que a Dinamarca ia ser X em cima e quanto aqui embaixo? 324. Então, a Dinamarca vai ser o X em cima, 324 embaixo. Tudo bem até aí? Já a Inglaterra, deixa eu pegar o apagador aqui. Já a Inglaterra vai ser 121 em cima e o Y embaixo. No enunciado, ele disse, essa parte que eu marquei de vermelho, aqui de azul, ó, essa parte que eu marquei em azul, ele falou que as razões dessas duas frações seriam iguais. Então, o que foi que eu fiz com vocês? Eu peguei as duas frações, peguei a fração da Dinamarca. Qual é a fração da Dinamarca? X em cima, 324 embaixo. E peguei a fração da Inglaterra. Qual é a fração da Inglaterra? 121 em cima, Y embaixo. Então, a gente copiou as duas frações e colocamos uma igualdade. Por que a gente colocou essa igualdade? Porque a questão disse, nessa parte que eu marquei aqui, que elas seriam iguais. Tudo bem até aí, meus amores? Show? Quando chegamos na letra B, olha o que foi que a letra B falou. Ó, a letra B. Se a Dinamarca, o preço para a indústria foi igual ao preço para a residência. Gente, indústria é o valor de cima, residência é o valor de baixo. Então, o que foi que ele disse para a gente? Que na Dinamarca, o valor de cima vai ser igual ao valor de baixo. Foi daí que eu disse que o X seria igual a 324. Porque ele disse, na letra D, que na Dinamarca, o valor cobrado para a indústria, o X, ia ser igual ao valor cobrado para a residência, que é o valor de baixo, 324. Como eu tenho uma igualdade, se essa primeira fração aqui, o valor de cima foi igual ao de baixo, nessa outra fração, o valor de cima também vai ser igual ao de baixo. Então, o X vai ser 324, porque eu tenho que deixar o X que está em cima igual ao valor que está embaixo dele. Como é uma igualdade, se ficou igual de um lado, tem que ficar igual do outro. Então, do outro lado eu tinha 121 e Y. Então, o Y vai ser igual a 121 e o X vai ser igual a 324, porque a letra B da questão falou que eles seriam iguais. Tá tudo bem até aí? Sim, tá. Vou... Mas, assim, no caso, o que eu quero saber é justamente nessa parte. No caso, diminuiu 324 menos 121, que deu o resultado 203, foi? Ou não? Não. Aí, olha a questão aqui, ó. Olha a letra B. Aí a letra B disse que se isso acontecesse, foi a própria letra que falou, essa expressão aqui, essa continha que eu marquei de roxo... Não estava vendo, não. Seria verdade.
Pronto. Aham. Essa continha que tem na letra P seria verdadeira. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa continha que a questão deu, tá? Peguei a continha e escrevi ela aqui na frente. Qual foi a continha que a questão disse que ia ser verdadeira? A questão disse, ó, se o valor da Dinamarca ficar igual e o valor da Itália ficar igual, o valor do X vai ser igual ao valor do Y mais 203. Essa continha não foi o Magno, foi a letra P Ah, que colocou. Aí, como eu já sabia o valor do X e o do Y, o que foi que eu fiz? Eu troquei. Quanto vale o X? 324, tá aqui o valor do X, ó. Igual. Quanto vale o Y? 121, mais o 203 que a questão deu na continha. Se quando eu somar ficar um lado igual ao outro, significa que a continha é verdadeira, tá bom? Então, entendi. vai Uhum. ficar 324 igual a 324. Ficou igual os dois lados? Ficou. Então, isso aqui está verdadeiro. Isso é certo. Se ficar diferente, era errado. Com 121, aí deu o mesmo total. É, Muito isso. bem, muito bem. Ah, Certinho? Pronto, meus amores. Quem não tirou print, tirou print. Eu vou entrar agora no material 9, tá bom? Material 9 é matemática financeira, meus amores. Meus pezinhos de jatobá. Vamos lá, só lembrando que isso fica aqui, tá? Essa lista fica aqui. Então, a lista completa, respondida, tá tudo aqui comigo. Quinta-feira, lista 9. Pronto, meus amores. Agora, nós vamos iniciar nossa lista 9. Matemática financeira. Ó, preste atenção, matemática financeira vai ser separada em umas 3 aulas. Hoje nós temos juros simples, aumento e desconto. Depois eu quero pegar só porcentagem, sequinha porcentagem. E depois juro composto. Então vão ser mais ou menos 3 listas só falando de matemática financeira, tá bom? Bom, o resumo hoje é bem simples. A gente vai só falar um pouquinho e já vamos começar a resolver questões, tá bom? Porque aí eu economizo um pouco da voz para a gente responder exercício. Então é o seguinte, quando eu falo de juros simples, quando eu falo de juros simples, basicamente eu tenho só 2 fórmulas. Eu tenho a fórmula para calcular o juro, que é J igual a CIT. Eu uso uma frase, tá? Meu amigo José Altamir. Eu uso uma frase. Eu não estou mandando ninguém usar. Mas eu coloco já conheci indígena tarada. Tem gente que coloca já comi inhame todo. Isso mesmo, inhame com i, bonitinho desse jeito. Então, e tem gente que chama de CIT, né? Juro é igual a CIT. É uma fórmula. Então, você tem que entender o que é o C, o que é o I, o que é o T e o que é o J. Então, olha só. Eu botei tudo aqui bonitinho, ó. O C é o capital. É o dinheiro que você colocou no investimento. Ou é o valor da sua dívida no início de tudo. Por exemplo, José Altamir colocou R$ 100 na poupança. Pronto, o capital dele é R$ 100, tá? O T é o tempo. Cuidado com esse tempo. O tempo ele tem que ficar no mesmo período, na mesma escala de tempo da taxa, do valor a ser cobrado. Por exemplo, se eu coloco um dinheiro no banco por um ano e eu perguntar quantos meses tem, você vai transformar o tempo de ano para meses, 12 meses, né? Eu chego aqui para minha amiga Luciene e digo, ó, Luciene, o Banco do Brasil está pagando 0,5% ao mês. Ó, 0,5% ao mês, isso mesmo, aí, meu amigo é investidor. CDI, muito bem. Então, só que é tudo juro composto, viu, José Altamir? A nossa vida hoje é juro composto. Juro simples é o mais tranquilo da gente aprender, entender. Mas quando você vai falar em investimento, na verdade, é tudo composto, tá? A não ser que você faça o resgate. Tá complicado, né? Deixa eu explicar de um jeito diferente. Eu faço investimento em crédito imobiliário. E aí eu faço ele como renda fixa para que todo mês eu receba aquele dinheiro.
Se todo mês eu pegar aquele dinheiro e gastar, esse juro vai ser juro simples. Porque eu vou ficar tendo juro em cima só do principal. Tipo, eu botei R$ 1.000. Aí eu vou ter todo mês R$ 1.000 ganhando juro para mim. Como é que as pessoas fazem a maioria das vezes? As pessoas colocam o dinheiro lá e no final do mês, quando entra o lucro, ele reinveste. Aí é juro composto, porque é juro ganhando juro. É tipo a poupança. Se eu botar dinheiro na poupança e eu não mexer, é juro composto, tá bom? Então, só deixando claro isso aí. Mas como eu estava falando, eu peguei, conversando com a Luciene, eu disse, Luciene, você colocou R$ 1.000 no banco, na poupança, a 0,5% ao mês. 0,5%, gente. 0,5% ao mês. Durante 1 ano e meio. Essa informação que eu dei, isso aqui é o I, que é a porcentagem, e essa informação que eu dei agora, de 1 ano e meio, é o tempo. Só que do jeito que essas informações estão aí, eu estou atrapalhando a Luciene. Eu não tenho como trabalhar o tempo em ano e a taxa, o I, que é o I, professor. O I é a taxa, é o percentual, tá? Em mês. O tempo tem que estar na mesma escala da porcentagem. Se a porcentagem estiver ao mês, você tem que transformar o tempo em mês. E aí é fácil. Às vezes ele fala de bimestre, você tem que lembrar que bimestre são 2 meses. Às vezes ele vai falar de semestre, você tem que lembrar que um semestre tem 6 meses, tá? No caso aqui, quando ele falou 1 ano e meio, no caso aqui, quando ele falou 1 ano e meio, era só você transformar 1 ano e meio tem 18 meses, né? 1 ano e meio tem 18 meses. Tá legal? Nós estamos conversando um pouco para poder iniciar os exercícios. Então, meus amores, o que é muito importante é eu saber o que significa cada trem. O C é o capital, é o dinheiro que eu investi. O T é o tempo. O I é a porcentagem. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Essa porcentagem, juros simples, por favor, coloque ela sempre na forma de fração, tá? Coloque ela na forma de fração, não coloque ela com vírgula. Fração em porcentagem é melhor, porque tem zero, geralmente dá para cortar os zeros. Multiplicação com zero é fácil de fazer. Então, por exemplo, se ele disser, o I é de 2%, na hora que você for escrever na fórmula, você vai escrever 2/100, a forma de fração. Boa noite, meu amigo Cledisvaldo. Seja bem-vindo. E aí, galera, tá? Tem o tal de montante, tá? O juro. O que é o J? O J não tá aqui não, hein? Não tô achando o J aqui não, deixa eu escrever. O que é o J? O J é o juro, né? E o que é o juro? Ou os juros. É aquilo que o seu dinheiro ganhou. Se eu coloquei R$ 1.000 no banco do Cledisvaldo, depois de 1 ano, o Cledisvaldo me devolveu 1.010. O que passou de 1.000 é o juro. Esses R$ 10 são os juros que eu ganhei no banco do Cledisvaldo. Agora, aproveitando esse exemplo, eu falei do montante já. Montante é o dinheiro todo, o que eu coloquei, mais o que eu ganhei. O exemplo que eu dei aqui do Cledisvaldo, eu disse, olha, o Cledisvaldo tem um banco. E eu botei R$ 1.000 no banco do Cledisvaldo. Depois de 1 ano, eu tirei 1.010. Esse 1.010 é o montante. É o dinheiro que eu coloquei, 1.000, mais os 10 que eu ganhei. Tá bom? Montante é isso, não é montante do X-Men, não. Daí, a fórmula do montante está aqui bonitinho. Ó. Como é que se calcula o montante? O montante é só você pegar o juro e somar com o capital. Ou seja, é o exemplo que eu dei. Se eu vou no banco do Cledisvaldo, coloco R$ 1.000. Depois de um certo tempo, eu ganho R$ 10 de juro. Quem vai ser o montante? O montante vai ser 1.010. É a soma do dinheiro que eu coloquei mais o dinheiro que eu ganhei. Tudo bem, senhores?
Tudo tranquilinho? Certinho? Juros simples, que é o que nós vamos estudar hoje, é só isso mesmo. Eu preciso saber o que significa cada uma das letras que eu citei para você, o C, o T, o J, o I e o M. Sabendo disso, eu preciso lembrar apenas dessas duas fórmulas que eu mostrei para vocês. J igual a CIT, ou já conheci indígena tarada, ou já comi inhame todo. Use uma frase. Quando vocês usam uma frase, vocês memorizam mais. E aqui, um montante, né? Já comi. Magno já comeu. Magno já comeu. Magno já comeu, que é montante igual a juro mais o capital. Tá bonzinho? Legalzinho? Vamos responder exercício? Vamos responder exercício. Meus amores, ó, não é que eu não esteja empolgado não, viu? Toda aula com vocês, para mim, é uma empolgação. O problema é que, realmente, hoje, eu estou sem voz. Aí vocês sabem como a pessoa fica todo lerdo. Vamos lá. Meus pezinhos de araçá. Presta atenção. Começando a primeira questão, tá? Primeira questão. Esse material eu mandei para o Fernando ontem. É a nossa lista 9. Desse assunto, eu vou colocar 3 listas, tá? A 9, a 10 e a 11 vai ser só de matemática financeira. Tá bom, gente? Se liguem aí. Um ente, é isso, gente? É um ente hospitalar, fez a aquisição de um equipamento no valor de R$ 2.000. Bom, eu nem terminei a leitura, mas eu já sei que isso é o meu capital. É o investimento que eu fiz, tá bom? Em janeiro de 2020. Para pagamento após 3 meses. O tempo, ele já deu tempo. Ele já deu C, que é o capital, e ele já deu T, que é o tempo, tá bom? Estou me olhando aqui na tela, menino, como eu estou dourado. Vamos lá. Sabe-se que os juros são de 5% ao mês, em regime de juros simples. Então, continuando a leitura. Qual montante deverá ser pago? Então, o que ele quer saber é o montante, que é o capital mais o juro. Isso é o que ele quer saber. Ó, o capital eu sei que é 2.000. O juro a gente vai descobrir agora quem é. Então, gente, se tiver alguma pergunta, por favor, tá? Estou com o chat aqui aberto, olhando para vocês. Então, vamos lá. Thelma, chegou a Thelma. Qual é a fórmula que a gente usa para calcular juro? Já comi inhame todo. Na verdade, eu uso já conheci indígena tarada. Porque quando eu for dar aula de matemática de juro composto, a fórmula que eu uso é magno, conheceu, mais uma indígena tarada. Então, eu pego a mesma frase para as duas fórmulas. Já conheci indígena tarada, magno conheceu mais uma indígena tarada. Mas aí vocês vão adaptar, tá? Use a frase que vocês queiram. A do inhame todo, CIT, tem gente que chama só de CIT. J igual a CIT. Massa. J igual a CIT. Perfeito. Ótimo. O que é mais importante é eu lembrar da fórmula. Como eu vou fazer para lembrar, aí não importa. Meus amores, o que eu faço? Eu pego a legenda, coloco aqui do meu lado. Quem é o C? O C é o capital, 2.000. É o dinheiro que eu investi no início, antes dos juros. Quem é o I? O I é a porcentagem, 5% ao mês. Quem é o T? O T é o tempo, 3 meses. Eu quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Essa questão, a porcentagem está ao mês e o tempo está ao mês. Isso é ótimo. Por quê? Porque é só substituir na fórmula sem nenhum tipo de estresse, tá? Então é só substituir. Quem vai ser o juro? Juro vai ser o capital de 2.000 vezes o I, que é de 5%, sempre transforma em fração, eu já disse isso a vocês, vezes o T, que é 3. Professor, eu faço de cabeça. Ótimo, eu também faço de cabeça, tá? Eu calculo como se fosse 10%, divido por 2. Por exemplo, ó, 10% de 2.000 dá 200. Mas não é 10%, é 5, vai dar 100. 3 meses dá 300. 300 com 2.000 que eu estava lá, 2.300 e marco a alternativa certa, que é a letra C.
Mas para quem não sabe fazer de cabeça, eu estou mostrando aqui para você que não sabe fazer de cabeça. Quem já faz porcentagem de cabeça, matemática financeira é ótimo, porque você já vai ali, ó, sem precisar de cálculo, tá bom, gente? Tranquilinho? Então, quem já faz de cabeça, não queira desaprender. Continue fazendo de cabeça. Então, o capital é 2.000, o I é a taxa 5% e o T é 3. O que eu consigo fazer aqui? Eu estou percebendo que dá para cortar esses dois zeros aqui de baixo com esses dois de cima. Quando eu tenho zero em cima e zero embaixo, eu sempre corto. É obrigado a fazer isso, professor? Não, mas eu gosto de fazer, tá? Então vai ficar J é igual 20 vezes 5 vezes 3. Foi o que ficou aqui, tá bom? Se eu multiplicar 20 vezes 5 dá 100, 100 vezes 3 dá 300. Então J vai ser 300, mas ele não quer o juro, ele quer o montante. Então, para responder essa questão, eu volto aqui. Quem vai ser o montante? O capital, que era 2.000, mais os 300 que eu vou pagar de juro, vai dar 2.300. Como eu já tinha dito a vocês, letra C. Quem fez essa questão de cabeça? Coloca aí nos comentários para ver quantas pessoas estão com a mente boa. Coloca aí, por favor. Eu gosto muito de ver quando eu estou fazendo cálculo de lógica. Muito bem, parabéns. Isso aqui é lógica, gente. Isso aqui é raciocínio, isso aqui é experiência de vida. Você que já é acostumado aí nas lojas, você que já é agiota, você já faz esse tipo de cálculo de cabeça. Parabéns. Para você que já faz de cabeça, fazer desse jeito aqui é regredir. Eu não quero que você regrida, eu quero que você continue evoluindo, tá bom? Esse cálculo que eu fiz aqui, ele é melhor do que a regra de 3. É melhor. Ele é mais prático. Então, para você que não sabe fazer de cabeça, faça usando a fórmula. Para você que já usa cálculo mental, continue, meu irmão, continue. Continue assim. Vá fazendo de cabeça, tá? Geralmente a sua cabeça vai lhe enganar quando ele dá já o valor final e pede para você calcular o valor inicial. Nesses casos, a nossa mente atrapalha, endoida, dá uma bugada. Por exemplo, eu comprei um celular por um valor X e paguei ele 3 meses depois, com juro de 5%. Eu paguei R$ 1.000. Qual era o valor dele à vista? Então, nesse tipo de questão, que eu já dou o valor final e você tem que calcular o valor inicial, aí se for fazer de cabeça, pode ter certeza que a sua mente vai dar uma bugada e você tende a errar. Mas quando ele dá o valor inicial e pede o valor final, pede o juro, dá para fazer de cabeça tranquilamente. Vamos para a questão 2. Tenta fazer a questão 2. Eu sei que quem já fez a questão 2. Quem já fez pode colocar nos comentários, tá? Fique com vergonha não, fique tímido não. Quem já fez a questão 2, coloca nos comentários que é para que eu possa ter uma noção. Quem está conseguindo fazer, como é que vocês estão indo? Pode fazer, ó. Um capital de R$ 1.500 terá seu valor aumentado em 50%. Gente, 50% é metade. Então, R$ 1.500 vai aumentar 750. Dá para fazer de cabeça, é metade, 50% é metade, tá bom? Se for aplicado durante quantos meses a uma taxa de 2%? Cadê aqui? Quantos meses a uma taxa mensal de 2%? Então, essa questão ele deu o C, ele deu o juro, que é 50%, ele quer saber quantos meses e ele deu a taxa. Então, ele deu muita coisa. Eu vou tirar aqui o que foi que ele deu. Ó, foi que ele já deu. Ele já deu o valor do capital, que é o valor inicial, R$ 1.500. Ele já deu o valor do juro. Pô, juro, ele disse que vai aumentar 50%. 50% é a metade? Quanto é a metade de 1.500? 750 de cabeça, pelo amor de Deus, tá bom? Tem coisas que não precisa. Se você for calcular na mão, fica assim, ó. 50% de 1.500. Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 5 vezes 15, 75. Dá 750, mas vocês não vão fazer isso. Toda vez que a questão falar 50%, você já sabe que é metade. Tá bom, meus amores? Vocês já vão direto, tá bom? Então, a questão deu capital, que é 1.500. A questão deu juro. Quando ela disse que aumentou 50%, é juro. Aumentou R$ 750. A questão deu o I, que é a taxa, 2% ao mês. Como é que eu sei que é ao mês? Ele falou aqui, ó, taxa mensal. E ele quer saber o tempo.
ele quer saber o valor do T. Façam para mim, por favor. Quem responde, bota aí as alternativas. Se quiser fazer com a fórmula, o Marcelo já botou B. Quem vai fazer com a fórmula, top demais. Cadê? Com a fórmula, é só usar o CIT, né? É só usar a fórmula do CIT, ó. Aqui, ó. Já comi inhame todo. Ó, até agora, só uma pessoa colocou letra B. Letra B dá 25 meses. Eu juro que eu não sei, cara. Agora eu sei. Agora eu sei. Dê uma olhadinha aqui. Então, atenção, vamos fazer. Letra B também, 2 pessoas já colocaram. Então, agora eu vou corrigir, tá? Porque quando vocês começam a fazer isso, dá uma inspiração, a gente fica empolgado, fica empolgado. Sem cálculo. Foi o que o meu amigo fez. Sem cálculo. É só dividir 50 por 2. Por que dividir 50 por 2? Explica para mim aí, por favor. Porque 50% é o lucro. Esse 50 que ele está falando aqui, gente, ele está falando que ele pegou os 50% e dividiu por 2%. Aí ele vai cortar a porcentagem e vai encontrar o período. Gostei do pensamento, cara. Gostei do pensamento. Vamos lá. Com cálculo. Quem é o juro? 750. Quem é o capital? 1.500. Quem é o I? 2 sobre 100. E o T é o que a gente quer descobrir. Primeira coisa que você pode sair fazendo agora é cortar os zeros de cima do 1.500 com os do 100. Por isso que eu gosto de trabalhar fração, tá bom? Aí o que foi que ficou depois que eu cortei os zeros? Vamos voltar aqui. Ficou 750. 15 vezes 2 dá 30. T. Quem está multiplicando passa dividindo. Vai ser 750 dividido para 30. Corta o zero de cima com o de baixo. 75 dividido para 3 vai dar 25. Meu 25 ficou parecendo um Z, não foi? Ficou 25. Então, perfeito, meu amigo. Perfeito, perfeito. Meu amigo Marcelo botou pressão, botou focando. Tudo bem, Marcelo. Gostei mesmo. E essa dica de dividir, eu falei na aula passada. Quando eu tenho valores, quando você vai fazer uma prova, que a questão já dá 2 valores da mesma categoria, você divide. Quando são valores diferentes, você multiplica. Geralmente dá certo. Como porcentagem faz parte da mesma categoria, meu amigo foi lá e dividiu. Parabéns, cara. Parabéns. Meus amores, posso subir? Posso continuar? Tem alguém copiando? No. Agora, e essa daqui? E essa daqui? Sem cálculo também? Bom, tô brincando. Façam com cálculo, façam sem cálculo, façam como vocês acharem melhor. Olha só. Marcelo, eita, Marcelo, essa questão é sua. Marcelo decidiu entrar para o ramo dos investimentos financeiros. Em sua primeira aplicação a juros simples, ele deseja depositar 50 mil reais e retirar no prazo de 20 meses uma quantia de 65.500. Galera, ele deu o capital, ele deu o tempo e ele deu o montante. Ele não deu o I, ele não deu a taxa, tá? Ele não deu a taxa. E aí o que é que ele quer saber? A taxa mensal. Quanto deve ser a taxa mensal? Quanto deve ser essa taxa? Para que ele consiga fazer o que ele está pensando. Tem várias formas de fazer essa questão. Primeira, você pode usar a fórmula tradicional. Ele deu o valor do capital? Deu o valor do capital, 50 mil. Aqui, ó. Ele deu o valor do montante? Deu o valor do montante, 65.500. Ele deu o juro? Então, você pode encontrar o juro. O juro é quanto o dinheiro aumentou. Quanto foi que o dinheiro dele aumentou? Daqui para aqui, ele ganhou quantos mil? Ele ganhou 15.500. Pronto, isso é o juro. Lembra que eu falei? O montante é o capital mais o juro. Então, se eu diminuir 65.500 menos 50 mil, o que eu vou encontrar é o juro. Ele deu tempo? Deu sim, o tempo de 20 meses. Meses, deixar bem claro, ele falou meses, tá bom? Aqui, ó, 50 meses. E o que ele quer saber é o valor da porcentagem. O X da porcentagem, ele não disse quanto era. Ele quer saber qual é a porcentagem para que ele consiga ganhar
R$ 15.500 em 20 meses. E aí eu vou esperar um pouquinho. Alguém chega em alguma resposta, me avise, por favor. Vamos lá. E quem não entendeu como foi que eu achei o juro, pode me perguntar, eu estou aqui. Como foi que eu fiz para achar o juro? Eu peguei o valor do montante, 65.500, e diminuí 50 mil. Juro é o que sobe, é o que aumenta. Então, aumentou 15.500, tá bom? Como é que faz para descobrir isso aí? Tem gente que vai simplesmente usar a fórmula. Já conheci indígena tarada. Já comi inhame todo. Já tem o J, já tem o C, já tem o T, só falta o I. Tem gente que vai fazer de outro jeito. Tem gente que vai fazer de outro jeito. Por exemplo, tem pessoas que vão fazer o seguinte, ó. Para transformar um número em porcentagem, você vai pegar o que você quer sobre o total. O que é que eu quero? Eu quero ganhar 15.500 num total de 50 mil. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó, tá? Vai dar certo? Vai dar certo também, tranquilamente. Vamos ver o que é que vocês fizeram. Meu amigo Marcelo disse que vai dar a letra B. Meu amigo Marcelo está dizendo que vai dar o juro, a porcentagem que ele calculou vai ser entre 1 e 1,24. Meu amigo Marcelo é bom. Deixa eu ver se tem mais alguém. Mais outra pessoa aí, por favor. 2 pessoas aí a gente já começa a fazer. Essa eu não sei não, Marcelo. Eu não tinha feito não ainda. A gente vai fazer aqui ao vivo, tá, Marcelão? Belezinha? Pode fazer. Você usou o quê, Marcelo? Você usou fórmula ou fez de cabeça também? Você usou o quê, Marcelão? Coloque aí nos comentários. Estou comendo inhame. Estou comendo inhame todo aqui, professor. Muito bem, José também. Já comi inhame todo. Você está comendo? Eu já comi inhame todo. Vamos lá. Galera, vocês são demais. Vou começar a fazer, tá? Só até agora só o Marcelo que disse que era a letra B de bola. Bom, mas se a gente entendeu todo o esquema aqui de tirar as informações, o Marcelo disse que dividiu 21 com 20. Agora eu só não sei, Marcelo, onde você achou o 21. Agora eu boiei. Onde foi que você achou o 21? 21%. Como foi que você fez para achar 21%, Marcelo? Professor, 10% de 50 mil é 5 mil, né? Certo, Marcelo. Aí mais 10% dá 10 mil. 5 mil, né? E 1% Correto. de 50 mil é 500. Aí dá 21% dividido para 20 meses. Aí deu 1,05. Não sei se é, né? Estou entendendo. É porque, pela sua conta, ó, você chegou para mim e disse que 10% dá 5. Com mais 10% dá mais 5, 20. Isso. Só que aí com mais 10% já vai dar 30. Porque não é, eu não quero Não, 15, eu quero não. 15.500. Você calculou Mas, como se fosse 10.500, eu acho. Não foi? não, ó, Vá. foi muito mesmo. Eu Foi errei. você, então você calculou pelo que eu entendi. Me desculpe se eu Eu estiver errei, errado. eu errei essa parte aí de Você, 10%. você botou 10 mais 10 mais Sim, 1. Aí é, só dava 10.500, só dava 10.500 de juro. esse Mas valor aqui. ele quer 15.500. Então, mas o pensamento está certo. Seu pensamento não está errado. Se você pegar mais 10% e juntar aí, vai dar 31%. Quando Isso. você dividir por 20, vai dar a resposta certa. Eu acho que vai dar certo. Eu errei, faltou esse detalhe só. Porque pelo seu cálculo, o juro vai dar 10.500. Mas Uhum. deixa eu fazer aqui, porque uma pessoa gripada, ela fica lerda. Eu posso estar errado, você bota certo. Vamos lá. Quem vai ser o juro? O juro vai ser essa diferença, esse lucro. R$ 15.500. Então, eu vou botar aqui, ó, R$ 15.500. Certinho? Certinho. Quem era o capital? O capital, 50 mil. 50 mil. É muito zero. Tem que ter um cuidado. Porque se eu esquecer um zero desse, eu me ferro. Qual é a porcentagem? X%. Ele não disse quanto era. Eu quero descobrir o valor do X. Toda vez que eu for substituir porcentagem em juros simples, coloca na forma de fração. Tá bom? Quem é o tempo? 20 meses. Agora, eu vou pegar um lápis
e eu vou cortar 2 zeros de cima com mais 2 zeros de baixo. O que foi que sobrou depois desse corte? Deixa eu pegar o lápis azul. Sobrou 15.500. Sobrou 500, porque eu cortei 2 zeros de 50 mil, vezes x, vezes 20. Quando você tem coisas iguais em lados diferentes, você pode sair cortando. Então, por exemplo, vocês estão vendo que o 15.500 termina com 2 zeros. Eu posso cortar os 2 zeros do 500 com os 2 zeros do 15.500, porque eu não tenho adição, eu não tenho subtração, eu só tenho multiplicação. Eu cortei. Desculpa, gente. O que foi que sobrou? Sobrou 155 igual a 5 vezes x vezes 20. Certo? Calma que a voz está subindo. Ela vai voltar. Ela volta. Tenha fé em Jesus. Agora ficou 155. Quanto é 5 vezes 20? 100x. Quem está multiplicando passa dividindo. X. Eita. X vai ser 155 dividido para 100. Qualquer número dividido para 100 fica com 2 números atrás da vírgula. Então vai ficar 1,55. Quando eu vim aqui, ó, então vai ter 1,55%. Onde está essa porcentagem? Letra D. Peraí. Deu uma travadinha aqui. Na letra D, tá? Na letra D. Então, o único erro do nosso amigo foi porque ele calculou só 10.500 de lucro. Pela primeira vez eu estava acertando. Que coisa boa. Parabéns. Aí parei, quando o colega falou o valor lá, eu bagacei tudo aqui. Agora eu quase me engasgo com a água, mulher. Por isso que não deve colar na prova, né? Tá vendo? Tá vendo? A gente tem que confiar até a morte. Vamos lá. Meus amores. Mas dava para fazer de cabeça, viu? Dava para fazer de cabeça. Mas assim, deixa eu explicar. Quem é que faz de cabeça já? Aquelas pessoas que trabalham muito com a matemática. Nosso amigo Marcelo, que é quem estava fazendo, que faz de cabeça aí, e os outros, com certeza ele já trabalha com número. É aquela pessoa que gosta de somar os números na cabeça, tal, que tem uma facilidade. Isso se chama aptidão. Quem não tem essa facilidade, é melhor fazer no papel. Ó, meu amigo Marcelo disse só no fundamental, mas meu pai tem só o ensino fundamental. E ele soma de cabeça melhor do que eu na calculadora. Então, isso se chama aptidão, tá? Aptidão, isso é perfeito, cara. Então, concordo, você pode até não lembrar de assuntos do ensino médio, tipo montar uma equação, mas aquilo que for prático, que for do dia a dia, você desenrola bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, posso subir a imagem? Vamos aproveitar que a voz está voltando. Vamos lá. Eu subi essa imagem aqui. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu subir aqui. Agora, e essa quarta questão? Essa quarta questão, ela é muito boa. Ela é idêntica à questão anterior. Ó, idêntica à questão anterior, pelo que eu estou vendo aqui já. Eu vou ler com vocês. Ó. Se Pedro quer fazer uma viagem para o exterior, para isso ele precisa de 25 mil reais. Então, esse é o dinheiro total que ele precisa, tá bom? Pedro tem 17 mil. Então, o que é que Pedro tem? Capital. Capital do Pedro é 17 mil. Mas o Pedro precisa de quanto? Ele precisa de 25 mil. Então, ele tem que ganhar de juro 8 mil. Por favor, quem não entendeu como foi que eu achei esses 8 mil aqui, me pergunta nos comentários. Ó, eu vou fazer uma viagem, eu preciso de 25 mil. Mas o dinheiro que eu tenho é 17. De 17 para 25, falta quanto?
8 mil. Então, eu tenho que pegar esses 17 mil, fazer ele ganhar 8 mil de juros. Por isso que o J é 8. A questão não deu, mas é interpretação nossa. É um raciocínio. Tudo bem? Milene. Presente. Boa noite. Gente, então entenderam de onde veio esse 8 mil, não entenderam? Posso continuar? Então, beleza. Continuando. Deixa eu pegar o marca-texto. E vai aplicar todo o dinheiro a uma taxa de 2,5% ao mês durante 1 ano e meio. Começou a casquinha de banana aqui, ó. E eu estou vendo casquinha de banana aqui já. Qual é o valor do I? O I, ele deu o valor do I? Deu. O valor do I é 2,5%. E qual é o valor do tempo? Aí ele botou 1,5 ano. Pode, professor? Não. Não pode. Porque ele disse que a porcentagem era ao mês e o tempo ele botou em ano. Eu não posso colocar 1,5 ano. Eu tenho que colocar quantos meses? Me ajuda aí, por favor. Coloca nos comentários. Se eu deixar o dinheiro por 1 ano e meio, equivale a quantos meses? Tem que ser em meses. 1 ano e meio tem quantos meses? 18 meses. Obrigado, José Altami. Então, 18 meses. Agora sim. Então, primeira questão com casquinha de banana, na minha opinião. Porque se eu colocar 1,5, eu me ferro. Ó, o meu amigo Marcelo já fez aí, letra B. E talvez esteja certo, Marcelo. Pelo que eu estou vendo aqui, está certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o J. Ele precisa ganhar 8 mil reais. Então, vamos ver se ele vai ganhar 8 mil reais nesse investimento. Porque o que ele quer saber é isso. Ó, com base nessas informações, é correto afirmar o quê? Que ele vai ganhar, ainda vai sobrar dinheiro, que vai faltar dinheiro, que vai dar o valor certo, que vai ser suficiente e ainda sobrarão R$ 1.500. Então, eu tenho que saber se ele fazendo esse investimento, ele vai ganhar 8 mil, mais de 8 mil ou menos de 8 mil. Então, vamos lá. Já comi inhame todo. J vai ser o capital que eu tenho, que é 17 mil, vezes a taxa, que é 2,5%, vezes o tempo, que vai ser 18 meses, 1 ano e meio. Perfeito. Professor, o que é que você vai fazer? Eu corto 2 zeros de cima com esses 2 de baixo. De boa. Aí vai ficar J é igual. Eu falei 2 zeros de cima com os 2 de baixo. 170. Deixa eu fazer uma letra menos feia. Porque a voz já não está bonita e a letra também não. Então, 17 mil. Eu cortei 2 zeros, ficou 170 vezes 2,5 vezes 18. Ah, eu quero acabar com a vírgula, professor. Beleza, você quer acabar com a vírgula? Vamos acabar com a vírgula. 2,5. Se a vírgula sumir, vai ficar 25 sobre 10. Porque era um número só atrás da vírgula, certo? Se eu cortar esse zero de cima com esse zero de baixo, pronto. Na minha opinião, ficou melhor agora. Porque agora é só você fazer que o juro vai ser 17, já que eu cortei o zero de cima com esse zero de baixo. Não tem mais vírgula, então vai ser 17 vezes 25 vezes 18. Agora, o único trabalho da gente vai ser fazer as continhas. Vamos fazer as continhas? Bora. Vou pegar 25 vezes 17, para ver quanto vai dar. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14, com 3 que subiu, vai dar 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando, vai dar 5, 12, 4. Aí, isso aqui deu 425 vezes 18. Então, vamos multiplicar por 18. Se eu multiplicar por 18, vai dar 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16 com 4, 20, vai 2. 8 vezes 4, 32 com 2, 34. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 0, 5, 6, 7. Então, esse valor aqui vai dar 7.650. Eu precisava de quanto? Eu precisava de 8 mil. Quanto é que eu vou ter? 7.650. Então, vai sobrar dinheiro? Não, não vai sobrar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Então, você tem que procurar aqui, ó. Insuficiente. É a única opção que tem. Porque a letra A está dizendo que vai dar. E ainda sobra.
A letra C está dizendo que dá certinho. E a letra D está dizendo que vai sobrar. A única que está dizendo que vai faltar é a letra B de bola. Então, vai faltar dinheiro. Eu precisava de quanto? Eu precisava de 8 mil. Quanto é que eu vou ganhar? 7.650. Então, com certeza absoluta, não tenha dúvida disso, que vai faltar dinheiro. Deixa eu só pegar isso aqui certinho. Peguei. Pronto. Vou botar desse ladinho, diminuir aqui, para ficar bonitinho. Pronto. Certinho meus pezinhos de graviola. Então, dessa vez, nosso amigo Marcelo foi na veia, em cima da bucha, botou certinho. Gostei, Marcelo, gostei. Meus amores, lindos e lindas, bofes e bofas. E essa questão 5, hein? E essa questão 5, essa é boa, viu? Essa questão 5, ela é muito boa. Vocês precisam de paciência nessa questão. Por que vocês precisam de paciência? Muito bem, minha amiga Luciene Lemos. Por que vocês precisam de paciência nessa questão 5? Porque vocês vão ter que calcular 2 investimentos. Você vai ter que fazer o cálculo do A e o cálculo do B. Agora, observe. Posso subir a imagem, gente? Posso subir, não posso? Vocês já copiaram a A4. Observem, por favor, que as alternativas são muito parecidas. Por exemplo, ó, quando eu fizer o primeiro cálculo, que é o do investimento A, e der 108.260, só tem 2 opções. Ou a letra A ou a letra B. Se der 108.270, ou é a letra C ou a letra D. Infelizmente, não é tipo a que a gente acabou de fazer. Essa que a gente acabou de fazer, quando a gente achou a opção menor que 8 mil, de cara eu disse para vocês o quê? O dinheiro não vai dar, vai ser insuficiente. Só tinha uma alternativa, que falava insuficiente. A gente matou a questão. Mesmo que precisasse de mais cálculo, não precisava fazer nada, né? Tá bom? Então, vamos para essa questão 5. Vamos lá? Eu vou começar a fazer, tá, gente? Essa aqui eu não vou esperar vocês responderem, não, que ela demora um pouquinho mais. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu botar para cá, deixa eu pegar o meu lápis bonitinho. Antônio Carlos necessita de 120 mil reais daqui a 10 meses. Sendo assim, há 2 opções para ele investir, no A e no B. E aí ele explicou. O fundo A, 13% ao ano. O fundo B, 9% ao ano. Olha uma casquinha de banana, ele só vai ficar 10 meses. E a porcentagem está em ano. Eu tenho que transformar 10 meses em ano. Como é que transforma? Fração. Então, primeira coisa que você tem que saber. O tempo tem que bater com a porcentagem. Tá? O tempo tem que bater com a porcentagem. É mais fácil transformar o tempo do que a porcentagem. Inclusive, em juro composto, se você mexer na porcentagem, você pode errar. Então, mexe no tempo. Como é que você transforma quando o tempo é menos de 1 ano? Fácil. Você vai fazer, ó, o tempo, vou colocar aqui, ó, o tempo vai ser uma parte do ano. 10 meses não é um ano todo, é um pedaço do ano. Qual é a dica que eu dou para vocês? Embaixo da fração você coloca o total de meses que o ano tem. Quantos meses o ano tem? 12. E eu quero quantos meses? 10. Então, a parte de cima é o que eu quero, o de baixo é o total. Sempre que você precisar de uma fração, em cima é o que você quer, embaixo é o total. Então, quanto tempo o meu dinheiro vai ficar investido? 10 dozeavos. 10 partes de 12 de 1 ano. Dá para simplificar isso aqui para ficar melhor, professor? Dá sim. Se eu dividir isso tudo por 2, vai dar 5 sextos. Então, não esquece, isso aqui é o tempo, tá? Então, eu vou deixar o dinheiro investido 5 sextos de 1 ano. Certinho, gente? Posso continuar, né? Quanto deverá ser aplicado hoje para que o valor almejado seja alcançado? Observe que essa questão, ele não deu capital. Ele não deu capital. O que foi que ele deu? Ele deu o valor do montante. Então, vamos tirar algumas informações aqui. Qual o valor do capital? É o que a questão quer saber. Ele não deu. Vou botar até aqui dentro do... Vou botar até aqui de verde. Qual o valor do capital? Ele não deu. Qual o valor do montante?
montante ele deu. O montante, que é capital mais juro, ele deu 120 mil. Como a questão quer saber o capital, ó, quanto ele deve ser aplicado, a questão está pedindo para a gente achar o capital. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o J para achar o C. Porque, ó, escute bem. Se eu pegar isso aqui, ó, e substituir 120 mil igual a C mais J, eu vou deixar uma letra sozinha. Eu não posso ficar com duas letras assim. Eu tenho que deixar ou J sozinho ou C sozinho. Tudo bem? Qual é a letra que eu vou deixar sozinha, professor? Aí tem uma dica. Se ele está pedindo para a gente achar... Apagou, foi? Apagou. Se ele estiver pedindo para a gente achar o valor do C, você isola o J. Se ele estiver pedindo o J, você isola o C. Então, de novo, ele deu o tempo, ele deu as porcentagens, mas o valor do capital ele não deu, e o montante ele deu 120 mil. Mas quem vai ser o juro? O juro vai ser o montante, 120 mil, menos o capital, tá? Então, eu usei o valor 120 mil para achar o J. Quem vai ser o juro? Quem vai ser o J? O juro é o montante menos o capital. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Como foi que eu achei o juro aqui? Eu peguei o montante, que era 25 mil, não foi? E diminuí o capital, que era 17 mil. Daí a gente achou 8 mil. Então, para achar o juro, quando ele dá um montante, você vai dizer que o juro é o montante menos o capital. Tá bom, gente? Estou só mostrando que sempre vai ser desse jeito. Então, voltando aqui. Quem vai ser o juro? 120 mil menos o capital. Então, agora que eu já expliquei para vocês, eu vou fazer o cálculo A e depois o cálculo B. O cálculo A, ele vai usar esse investimento aqui de cima, ó, 13% ao ano. Presta atenção. Então, vai ficar como? Ó, no cálculo A, J, já, comi, inhame, todo. Gente, quando alguém chegar numa resposta aí, pode colocar nos comentários. Não precisa esperar a minha, não, tá? Estou indo bem devagar. Quanto vale o J? O J é 120 mil menos o C, igual. Quem é o C? É o que a gente quer descobrir, o C. Quem é o I? O I é 13%. Estamos pegando o A. Quando eu for fazer o B, é a mesma coisa, só que vai ser com 9%. E quem vai ser o tempo? O tempo vai ser 5/6, porque ele só ficou 10 meses de um total de 12. Um ano tem 12 meses, ele só deixou o dinheiro lá 10 meses. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí. Professor, o que é que a gente pode fazer? Essas duas frações aqui eu consigo dividir por 5. Então vai ficar assim, ó. 120 mil menos o C é igual C vezes 13, porque eu dividi 5 por 5 cortou, e aqui embaixo eu vou dividir o 100 por 5, vai dar 20. 20 vezes 6. Eu dividi o 5 da parte de cima e dividi o 100 da parte de baixo, tá bom? Para ficar menor. O que é que vai fazer? Vamos continuar. Vou puxar aqui para frente, ó. Ó, puxando para frente. Então, show de bola. O que é que vai acontecer agora? Eu vou resolver essa multiplicaçãozinha para depois fazer meios por extremos, tá bom? Então vai ficar, ó, 120 mil menos o C vai ser igual a 13C. 6 vezes 20 dá 120. Correto. Agora, meus amores, é só multiplicar meios por extremos, ó. É só fazer o U, tá? Quando não tem nada embaixo, é 1. Então, se a gente fizer meios por extremos aqui, vai de boa mesmo. Professor, se eu não quiser usar o 120 mil, se eu quiser usar só 120, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Se você deixar os 3 zeros separados para o final, fica até mais fácil. Então, como é que vai ficar isso aqui? Quando eu multiplicar meios por extremos, vai ficar, puxando aqui para baixo. Aqui, ó, deixa eu botar para cá. Vou separar aqui, pronto. Então, vai ficar 120 vezes 120 mil menos C
igual a 13C. Multipliquei meus por extremos. Agora é só fazer chuveirinho, tá? Quantos zeros eu tenho dentro do parêntese? Eu tenho 4 zeros, com mais um zero de 120 vai ficar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 12 vezes 12, 144. Menos 120 vezes C, 120C, igual a 13C. Letras de um lado, números do outro. Gente, eu não fiz nada, eu só separei os zeros, ó. 4 zeros daqui com mais esse, 5 zeros, e multipliquei 12 vezes 12, 144. Só lembrando, quando tiver muito zero, você pode deixar no início já, ao invés de falar 120 mil, você fala só 120. No final vai dar a mesma coisa. Com vírgula, mas vai dar os mesmos números. Então, letras de um lado, números do outro. Ficou 144, 0, 0, 0, 0, 0. Quantos zeros, professor? 5 zeros. Isso mesmo. Igual a 13C mais 120C. Quando você somar isso aqui, vai ficar uma assim, vai ficar 120 com 13, vai dar 133. Então, vai ficar 133C igual a 144. 1, 2, 3, 4, 5. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, agora a gente vai ter que fazer a divisão. A gente vai pegar 144 com 5 zeros, certo? E vai dividir para quanto? Para 133. Alguém já fez a continha de cabeça? Ó, começa com 1. Uma vez 133 é 133. Ó, fazer a conta bem tradicional. Vai sobrar 1, ou seja, sobrou 11. Baixa o zero. Observe, eu baixei um zero. Tem muita gente que erra aqui, né? E não deu para dividir. Então, eu não posso baixar outro zero, eu tenho que compensar. Botar um zero no meu quociente, porque eu já baixei um número e não deu certo. Para eu poder baixar outro zero. Então, aqui, presta atenção. Todas as alternativas estão com 108. Então, eu já boto logo 8. 8 vezes 3, 24 vai 2. 8 vezes 3, 24 com 2, 26 vai 2. Pronto, vai sobrar quanto aqui? Aqui já vai sobrar quanto? Já vai sobrar 36, não é isso? 10 tira 4, 6. 9 tira 6, 3. Correto, 36. Pode baixar um zero? Pode baixar mais um zero. Então, agora deu 360. 360 dividido para 133 vai dar 2. Não matei a questão, porque todas as alternativas têm um 2 agora. No próximo número, eu já mato. Eu já sei se vai ser a letra A e B ou C e D. Vocês vão entender. Calma, calma, calma. Só um minutinho aqui. Deixa eu parar aqui. Volto já, só um minutinho.